E aí a gente olha para essa freguesia recente, são em 12 jogos, 8 vitórias do Fluminense, contando o Fla-Flu da final do Carioca do ano passado, em que o Fluminense consegue desbancar o Flamengo. No recorte histórico, é ok você ter uma sequência dessas, porque é uma rivalidade de muito peso, uma rivalidade histórica. Mas isso daí, diante de um Flamengo com investimentos milionários, temporada após temporada, com essa desproporção financeira, é algo muito pesado. Eu vejo que essa freguesia tricolor diante do Flamengo é humilhante para a diretoria rubro-negra. Salve, salve, nação rubro-negra! Você viu aí na prévia desse vídeo a galera da ESPN criticando o atual momento do Flamengo, falando ainda a respeito da freguesia do Flamengo em relação ao Fluminense. Tá vergonhoso, né, nação? Ninguém aceita mais isso. Ninguém se conforma mais com isso. Tantos vexames, né, contra o Fluminense e agora também contra o vice da Gama. Ninguém aceita mais isso, meus amigos. A verdade é essa. Tá na hora da diretoria, do treinador, dos jogadores tomarem posição e se comportar realmente como jogadores do Flamengo e honrar esse manto. A verdade é essa. Vamos ver esse vídeo aí que essa galera tá falando a respeito do Flamengo, mas antes eu peço a você que está ligado, sintonizado no canal, deixa o seu like, tá importantíssimo para o nosso crescimento, ativa o sininho de notificação. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí agora, galera, dá essa força pra gente, tá? E compartilha o link do nosso vídeo. Vamos assistir aí, quero que você veja o vídeo e pense um pouquinho do atual momento do Flamengo. Daqui a pouquinho a gente volta com todos vocês. Assiste aí. Nada como um bom ambiente de trabalho, né? Em qualquer segmento. E no futebol também. Tomara que seja assim. Se ele errou naquele episódio, ele tem todo o direito de se retratar, de melhorar. Claro. E parece que tem tido bom relacionamento e tem jogado bom futebol ou não, senhor Breler? Sim, tem jogado bom futebol. Ele tem tido uma sequência. É uma sequência curta até, menos de um ano, mas para os padrões do futebol brasileiro é algo importante, principalmente se a gente compara com o Vitor Pereira do outro lado, um treinador que acabou de chegar, muitos desafios, ainda não encontrou o time, e o Diniz, mesmo tendo começado o Campeonato Carioca com um desempenho questionável, o Fluminense estava vencendo, mas o futebol não era vistoso, havia problemas, ele consegue ajustar, e ajustar mais rápido que outros técnicos, porque ele já conhece esses jogadores, tem bom relacionamento, ele sabe como usar. Eu vejo que ele tem razão. O Fluminense investiu, sim. O Fluminense montou um elenco, mas tem feito esse investimento de forma pulverizada. Trouxe o Ganso lá atrás, aos poucos vai encorpando esse time, trouxe jogadores com mais experiência na temporada passada, como Felipe Melo, William, agora jogadores para encaixarem mais numa ideia e reposições. O Keno venceu uma reposição ao Luiz Henrique, que saiu lá atrás, no meio da temporada passada. Então o Fluminense não é um clube que consegue ir hoje ao mercado e ser agressivo com o Flamengo, como o Flamengo. E aí são jogadores como o Pirani, que o Diniz tenta recuperar, o Keno, uma contratação pontual de reposição, o Lima, que chega como uma boa aposta, mas não são jogadores como os do Flamengo, como o Vidal, como o Gerson. E aí a gente olha para essa freguesia recente, são em 12 jogos, 8 vitórias do Fluminense, contando o Fla-Flu da final do Carioca do ano passado, em que o Fluminense consegue desbancar o Flamengo. No recorte histórico, é ok você ter uma sequência dessas, porque é uma rivalidade de muito peso, uma rivalidade histórica. Mas isso daí, diante de um Flamengo com investimentos milionários, temporada após temporada, com essa desproporção financeira, é algo muito pesado. E eu vejo que essa freguesia tricolor diante do Flamengo é humilhante para a diretoria rubro-negra. Concordo. Os 8 jogos não são com o Diniz todos, né? Não. Antes do Diniz chegar, sim, teve alguns. São 12. Nos 12 últimos jogos, o Fluminense ganhou 8 do Flamengo. Então, para mim... Falta, sabe o quê? Vergonha na cara. É isso que falta. Aí eu incluo aí diretoria, os treinadores que passaram por lá e os jogadores que são os principais, né? Que entram em campo e todas as vezes
caem na provocação dos adversários, enfim. Falta vergonha na cara, essa que é a verdade. Freguesia, sim, humilhante para a diretoria do Flamengo, porque há muito investimento e você tem um rival local que tem sim rivalidade histórica, mas não consegue competir em pé de igualdade se a gente analisar elenco. Eu lembrei ano passado foi com o Abel Braga. Sim, foi com o Abel. E o Abel Braga, que foi elogiado por colocar o Flamengo na roda, não foi? A gente perde pro Fluminense nos últimos jogos para diferentes técnicos. Não é só o Fernando Diniz, não. Até pro Abel a gente ficou na roda no Carioca do ano passado. Virou falta de vergonha na cara desses jogadores, a verdade é essa. Eu fico revoltado, meus amigos. Sinceramente, revoltado. É falta de vergonha na cara. Jogadores mimados, é o que a gente fala aqui todos os vídeos e nas lives. Jogadores mimados, jogadores que parece que não tem mais identidade com o clube e uma diretoria que não cobra os jogadores e treinadores também incompetentes. A verdade é essa. Foi só uma vitória, foi um Fluminense dominante, um Fluminense que jogou bem melhor que o Flamengo. Então é algo para reflexão. É claro que em termos nacionais, em termos até internacionais, Flamengo campeão da Libertadores, títulos brasileiros, o Flamengo tem tido mais conquistas, algo que hoje é até uma obrigação, pelo investimento que tem. Mas nesse cenário local, penar tanto contra um Fluminense que tenta fazer um projeto diferente, achar um treinador, dar tempo para trabalhar, eu vejo que é algo para a diretoria do Flamengo parar e pensar. Não que tenha de tomar decisões baseadas num clássico, num retrospecto ruim, mas saber que as queixas de torcedores rubro-negros indicam que, de certa forma, o Flamengo, pelo menos em termos de projeto de futebol, pode se espelhar um pouco no Fluminense. Um trabalho bem sucedido de longo prazo, que tem, mesmo o Márcio Bittencourt tem falha, o Mário Bittencourt tem falha, sim, é questionado também pela diretoria tricolor, mas em termos de futebol, em termos de planejamento, eu vejo que o Fluminense consegue fazer frente hoje porque conseguiu encontrar uma forma de trabalhar e uma linha de pensamento. Pois é. Você acompanhou aí a galera da ESPN falando a respeito da freguesia do Flamengo para com o Fluminense. Viramos fregueses. Chacotas. A verdade é essa. Entra treinador, sai treinador. Entra jogadores, sai jogadores. E nos últimos 12 jogos foram 6 derrotas. 6 derrotas. Se você parar e pensar assim, poxa, mas é um clássico, né? Não tem tanta diferença assim. 6 derrotas contra 4 vitórias da gente, mais 2 empates. Tá. Se você parar e pensar que é um clássico. Só que se você olhar o investimento do Flamengo e o investimento do Fluminense, é vexame. Tá? Viramos chacota para o time de Série C. A verdade é essa. Eu fico indignado, meus amigos. Mas deixo aí o vídeo para vocês, tá bom? Você que está assistindo aí, antes de sair do vídeo, deixa o seu like, é importantíssimo para a gente. Ativa o sininho de notificação. Se ainda não é inscrito, se inscreva e compartilha o nosso link aí, tá bom? Por enquanto é só saudações rubro-negras. Isso aqui é Mengão.